Olá, graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça pela Fé. Eu sou o pastor Lucimário Soares e hoje a gente vai estar vendo a quarta mensagem da série Inimigos da Fé. Segue vendo esse vídeo, com certeza você vai ser abençoado pela revelação da palavra. Então, para darmos continuidade a essa série de mensagens sobre os inimigos da fé, hoje eu quero falar sobre um dos inimigos da fé, que é a dúvida e, consequentemente, a incredulidade. Para isso eu quero usar como base o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Nós temos ouvido nesses vídeos que a vida pela fé não é uma sugestão, é imperativo da parte de Deus que vivamos pela fé. Nós encontramos em 4 ocasiões diferentes essa ordem: o meu justo viverá pela sua fé. E a base da nossa relação com Deus é a fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário que creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós ensinamos sobre isso e que questionamos sobre o principal inimigo da fé, de pronto as pessoas respondem que é o diabo, e há verdade nisso. Mas nós sabemos que até mesmo o diabo, se ele não conseguir semear dúvida no meio e no seu coração, ele também não vai conseguir comprometer a nossa fé. O texto aqui fala sobre pedir. Se você ver o contexto lá em Tiago, está falando sobre pedir a Deus aquilo que precisamos, e ele chega aqui dizendo: peça, porém, com fé, sem duvidar. E depois ele ainda enfatiza de forma mais clara no versículo 7, quando ele diz: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Então, mesmo sendo Deus o nosso galardoador, o nosso doador, aquele que nos presenteia, que nos responde, a Bíblia diz: não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Quem é a tal pessoa aqui? A pessoa que duvida. Quando nós analisamos na narrativa bíblica, lá da criação, do início, quando o diabo quis comprometer o plano e o propósito de Deus para a humanidade, ele semeou no coração da Eva dúvida quando ele disse: foi assim que Deus disse? Ele não fez uma afirmação, ele deixou pendente, ele lançou aquela dúvida no ar, e a partir daí a Eva começou a contabilizar os aspectos naturais daquela ordem e as possibilidades daquilo dar errado, e isso abriu esse precedente para depois o homem Adão comer e a morte se estender a todos, e você e eu sabemos muito bem disso. Então nós precisamos estar atentos acerca disso e sermos o guarda, assim como Adão tinha a responsabilidade de guardar o seu jardim, nós temos a responsabilidade de guardar a nossa vida dessas sementes de dúvidas que vai comprometer a manifestação de Deus na nossa vida. Mateus, no capítulo 13, no versículo 58, os versículos anteriores mostram que Jesus estava ensinando, fazendo aquilo para que ele veio fazer: ensinar e mostrar o reino. Só que aqui ele estava numa cidade onde as pessoas tinham familiaridade com ele, e a familiaridade gera dúvida, a familiaridade gera questionamentos, e a Bíblia diz no versículo 58 do capítulo 13 de Mateus: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Essa incredulidade é produto da dúvida, em função deles conhecerem Jesus como uma pessoa natural ali, que cresceu junto com eles, que trabalhou junto com eles. Então existem N formas do diabo semear dúvida no meu e no seu coração, para tentar comprometer a resposta que Deus quer. Deus deseja nos responder. A Bíblia diz: é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é minha e sua responsabilidade mantermos o foco naquilo que é espiritual, não permitirmos que a dúvida entre. Marcos, no capítulo 11, no versículos 23 e 24, um texto também muito conhecido, diz: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Perceba que ele diz: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. A dúvida é uma semente plantada no nosso coração. O coração aqui é espírito. Nós sabemos que existe uma milícia, uma batalha entre a nossa carne e o nosso espírito. A dúvida, ela pode até permear a nossa mente, mas ela não pode descer para o nosso coração. Se a dúvida descer para o coração, ela vai comprometer a fé. E o texto é muito claro quando diz: e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Eu quero ainda usar outros textos aqui que vai nos ajudar a entender isso. Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25, diz assim: a quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar.
Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E disse-lhe: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Deixa eu te falar algo que o Espírito me ministrou nesse texto. Pedro estava aqui num cenário onde Jesus já tinha se apresentado dentro de um quadro sobrenatural, por estar ele andando sobre as águas. E Pedro, na sua característica de ser uma pessoa tão ativa, tão envolvida nessa causa, ele disse: ao Senhor, eu quero ir aí. E Jesus prontamente disse: venha. E Pedro começou a, como Jesus, andar sobre as águas. Mas o texto fala que quando ele começou a olhar para o natural, quando ele começou a olhar para as ondas, ele começou a submergir. Alguém vai dizer, ou pode dizer, que Pedro duvidou de Jesus. Mas Pedro não duvidou de Jesus, Pedro duvidou dele mesmo. Pedro duvidou em função de dar crédito às circunstâncias. É assim que o diabo consegue semear a dúvida, mesmo quando eu e você temos uma palavra. Aqui Pedro tinha uma palavra muito clara. Ele disse: Senhor, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: então venha, porque sou eu. Ele estava afirmando que não havia nenhum comprometimento nessa revelação. Era o próprio Jesus que estava ali. Tinha uma palavra clara, um comando claro. Mas mesmo quando eu e você temos um comando, uma palavra, se não personalizada, mas uma palavra bíblica que nos dá respaldo para caminhar, se a gente tirar os olhos de Jesus, se nós tirarmos os olhos do foco e começarmos a olhar para as circunstâncias, porque circunstância, amado, é algo inerente a esse mundo. As circunstâncias nunca vão deixar de existir no mundo que eu e você interagimos, até um dia sermos levados ao Senhor, porque isso é natural aqui do mundo. Agora a Bíblia diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, Jesus disse para os seus discípulos, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Pedro estava dentro de um quadro, de um testemunho maravilhoso do envolvimento com Deus, rompendo o natural. E quando ele se permitiu tirar o foco da fé, tirar o foco do verbo, da palavra, de Cristo, ele começou a perceber as circunstâncias. Muitas vezes eu e você caímos no ringue da fé, porque a nossa atenção está mais voltada para as circunstâncias do que para a palavra. E olhar para as circunstâncias semeia dúvida. E o texto de Tiago que nós abrimos aqui diz: não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, porque tem mente dividida. É impressionante essa revelação. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. A dúvida, ela compromete o todo. Então, fecha os teus olhos, se for necessário, para as circunstâncias naturais e foca em Cristo. Alguém já disse que a melhor definição de fé é manter os olhos em Cristo, independente das circunstâncias. E isso, com certeza, é baseado nesse evento, onde Pedro tinha tudo para caminhar até o final e encontrar-se com Jesus sobre as águas, mas ele passou a ponderar, ele passou a contabilizar os riscos do que ele estava fazendo e afundou. Então esse é o poder que a dúvida tem como inimigo da fé, e a única forma de nós vencermos a dúvida é fazer com que a palavra que nós recebemos a suplante. A palavra que nós recebemos tem maior volume dentro de nós do que as dúvidas que as circunstâncias semeiam. Ainda outro texto aqui de Marcos capítulo 4, versículo 36 diz: eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que quase já se enchia. Versículo 38 diz: ele, porém, estava na polpa, ele, Jesus, porém estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram e lhes perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Perceba que Jesus foi despertado no meio de uma condição completamente adversa. Ele promoveu aí o livramento, exercendo a sua autoridade, mas o questionamento de Jesus e o espanto dele não era
com o tamanho das ondas, nem com a força do vento. O espanto de Jesus era a falta de atitude, era a falta de ação na fé que já havia sido semeada no coração daqueles discípulos diante das adversidades. A grande surpresa de Jesus, se é que eu posso dizer assim, é que eles não fizeram nada diante daquela adversidade. A mensagem que Jesus estava passando ali para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês duvidaram em função do que vocês estavam vendo, mas vocês nem precisavam ter me acordado, vocês simplesmente poderiam ter feito o que eu fiz. A mensagem que os discípulos entenderam foi uma mensagem errada. Eles começaram a pensar: quem é esse que até o vento, o mar lhe obedece? Mas a mensagem que Jesus queria passar para eles não era essa distinção de quem era ele em detrimento dos outros. Era: vocês são como eu, vocês podem fazer o que eu faço. Se não permitir que a dúvida comprometa a fé, você vai dar comandos e vai acontecer. Era isso que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. E para encerrar essa mensagem, eu quero te dizer: independente de quão estranho seja o comando que Deus lhe der, na sua palavra ou de forma personalizada, siga em fé naquilo, porque vai acontecer. O que é que eu estou falando aqui? Com base em que nós vemos na Bíblia que o povo de Israel, já sob o comando de Josué, no limiar de possuir a terra, eles estavam diante de Jericó. E Jericó era uma cidade muito preparada no sentido da sua segurança. Ela tinha um muro que a protegia e que se distinguia das outras na sua engenharia, na sua arquitetura, na sua estrutura, e aquilo era tão forte que protegia aquela cidade. E quando o povo se deparou com aquele muro, recebeu comandos da parte de Deus que eram completamente inadequados pelo prisma natural. Então, é dentro desse âmbito de questionar ou de racionalizar os comandos de Deus que vai entrar a dúvida. Guarda o teu coração disso. Se Deus falou, segue, faz como Pedro: Senhor, eu pesquei a noite toda, tentei a noite inteira, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E você conhece essa história. Em Josué, no capítulo 6, no versículo 3 diz: marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Eu tenho que rir, porque os comandos de Deus, geralmente, eles não são como os comandos naturais. Lá em Isaías 55 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, bem como os seus caminhos não são os nossos caminhos. E eu diria, independente daquilo de estranho que seja, a estratégia, o comando que Deus lhe der, não permita que a dúvida entre. Faça exatamente aquilo que Deus disse: rodear uma cidade fortificada, depois tocar trombetas e gritar juntamente com o toque. Não parecia ser uma arma bélica, não parecia ter força de guerra diante do preparo das cidades daquela época, mas foi aquilo que produziu o resultado. Vou repetir: foi o que produziu o resultado. A obediência da fé vai produzir os resultados. Eles gritaram, o muro caiu, e cada um de onde estava pôde ir, entrar, atacar o seu inimigo. E você conhece o restante da história. A posse da terra prometida começou a partir de Jericó, quando o povo atendeu ao comando de Deus, por estranho que ele fosse. Então, esse é um inimigo que tem comprometido muito o funcionamento e a bênção na vida do povo de Deus, que é a dúvida. Então, fecha essa brecha, fica com a palavra, independente de qual seja o comando, fica na palavra, pratica as verdades, anda na fé, não alimenta a dúvida, e você vai ver que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, de forma muito simples, era essa palavra que eu tinha para você nessa semana, nesse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, faz chegar para outras pessoas essas verdades, que a única finalidade desse canal é dar suporte ao corpo de Cristo e assistenciar o povo de Deus para que eles consigam ser e viver aquilo que Deus tem para cada um. Um abraço para você, seja abençoado praticando a palavra, e até o próximo vídeo.